Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 3 novelos de lã 100% acrílico na cor roxa, 40 gramas cada novelo, e nós vamos utilizar agulha de crochê 3,5 milímetros. Você vai começar o seu trabalho fazendo a laçadinha inicial e fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai fechar essas 6 correntinhas em círculo, introduzindo a agulha na primeira corrente e fechando com ponto baixíssimo. Agora você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, e mais uma correntinha de espaço. Você vai fazer novamente outro ponto alto dentro do círculo, uma corrente de espaço. E assim você vai trabalhando um ponto alto, uma corrente de espaço dentro do círculo, até que você fique com 12 pontos altos no total, contando com as 3 correntinhas, que já equivale a um ponto. Depois que você trabalhar os 12 pontos altos separados por uma corrente cada, vai ficar dessa forma o seu trabalho. Agora você vai fechar a carreira, terminando com uma corrente de espaço e um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 4 que você subiu no início da carreira. Para a próxima carreira, você vai subir 3 correntinhas e você vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente, já pegando as 3 correntinhas do início da carreira anterior com o ponto alto do lado. Então, você pega os 2 pontos e faz um ponto alto em relevo pego pela frente. Assim, você acaba escondendo aquelas 3 correntinhas que você sobe no início da carreira. Agora, você vai trabalhar uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço entre um ponto e outro da base, uma corrente de espaço. Sobre o próximo ponto alto da base, você vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço entre um ponto e outro da base, uma correntinha de espaço. Novamente, sobre o próximo ponto alto da base, você faz um ponto alto em relevo pego pela frente. Ou seja, a sequência para essa carreira é a seguinte: sobre os pontos altos da base, você faz um ponto alto em relevo pego pela frente. Nos espaços entre um ponto alto e outro da base, você vai fazer a correntinha de espaço, um ponto alto, a correntinha de espaço. E você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Quando você terminar a carreira, o seu trabalho vai ficando dessa forma. Você vai ficar com 11 pontos altos em relevo e 11 pontos altos normais. Porque essas 3 correntinhas aqui nós escondemos junto com o ponto alto em relevo. Então, não conta. Agora, para fechar a carreira, você termina com ponto alto, a correntinha de espaço, e você fecha a carreira na terceira correntinha daquelas 3 que você sobe no início da carreira. Para a próxima carreira agora, você sobe as 3 correntinhas para dar a altura do ponto, e você faz o ponto alto em relevo pego pela frente, sempre pegando as 3 correntinhas e o ponto alto em relevo da base, ó, pegando os 2 juntos e trabalhando o ponto alto em relevo sobre eles. Assim não aparece o fechamento da carreira. Agora você faz uma correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro espaço de correntinhas, uma correntinha de espaço, um ponto alto no segundo espaço de correntinhas, uma correntinha de espaço, e agora você já está no próximo ponto alto em relevo pego pela frente. Então, veja aqui, na carreira anterior, nós tínhamos apenas um ponto alto entre os pontos em relevo. Agora, nós já temos 2, porque nós ficamos com 2 espacinhos. Então, nós trabalhamos a correntinha, um ponto alto, a correntinha, um ponto alto e a correntinha. Cada carreira que nós formos trabalhando agora na parte do aumento, vai
aumentando um ponto alto a cada carreira entre os pontos em relevo. Então, trabalhada a correntinha, você faz ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Novamente, no próximo espaço, você faz uma corrente de espaço, um ponto alto no próximo espacinho da base, uma corrente de espaço, um ponto alto no espacinho de base seguinte, uma correntinha de espaço e você já está no próximo ponto alto em relevo. Então, veja que para a próxima carreira, você vai ter 3 espaços de correntinha. Então, vão ser 3 pontos altos entre os pontos em relevo. Agora, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Terminada essa terceira carreira, você vai sempre terminar aqui com ponto alto e a correntinha de espaço, nessas partes do aumento. Você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo, sempre naquelas 3 correntinhas na terceira. Você sobe as 3 correntinhas e você faz o ponto alto em relevo pego pela frente, sempre pegando as 3 correntinhas da carreira anterior e o ponto alto em relevo junto, ó. E fazendo ponto alto em relevo sobre eles. Agora, para a próxima carreira, a única diferença é que você vai ter um ponto alto a mais entre os pontos em relevo. Então, você faz a correntinha de espaço, um ponto alto no próximo ou no primeiro espaço de correntes. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no segundo espaço de correntinhas. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no terceiro espaço de correntes. Uma correntinha de espaço e agora você tem aqui já o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, essa é a sequência para a próxima carreira. Ponto alto em relevo pego pela frente, uma corrente de espaço, um ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto alto e uma corrente de espaço. Em seguida, a sequência já começa igual novamente. Terminada essa carreira, você já vai visualizando melhor como vão ficando os relevinhos na peça, os gominhos. Então, agora, você finaliza a carreira com a correntinha de espaço e um ponto baixíssimo, como você finalizou as outras. Você sobe as 3 correntinhas, faz o ponto alto em relevo pego pela frente, pegando as 3 correntinhas e o ponto alto em relevo da base juntos. E agora, para essa sequência, você terá 4 pontos altos entre os pontos em relevo. Então, uma correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro espaço. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no segundo espaço de correntes. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no terceiro espaço de corrente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no quarto espaço. Uma correntinha de espaço e agora novamente um ponto alto em relevo pego pela frente, já começando a próxima sequência, que será igual a esta. Um ponto em relevo, a corrente um ponto alto, a corrente um ponto alto, a corrente um ponto alto, a corrente um ponto alto e a corrente. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Então, terminada essa quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, você fecha com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo. Você sobe as 3 correntinhas para começar a próxima carreira e faz um ponto alto em relevo pego pela frente, como você vem iniciando nas carreiras anteriores, pegando as 3 correntinhas e o ponto alto em relevo da base juntos. Agora, entre os pontos altos em relevo, você vai ter 5 pontos altos. Então, uma correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro espaço logo após o ponto em relevo. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço seguinte. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço de corrente seguinte. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço de corrente seguinte. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço de corrente seguinte e uma correntinha de espaço. Então, você tem aqui 5 pontos altos entre os pontos em relevo. Agora, você já tem o outro ponto em relevo,
onde você vai começar essa mesma sequência para o próximo gominho. Ó, as sequências elas vão ficando assim: ponto em relevo, 5 pontos altos no intervalo separados por uma correntinha a cada, e aqui você já inicia a próxima sequência. Terminada essa carreira com 5 pontos entre os pontos em relevo, 5 pontos altos, seu trabalho ele vai ficando assim, ó. Então, agora você vai fechar a carreira com a correntinha de espaço e um ponto baixíssimo. Você vai subir as 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira e vai fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, pegando as 3 correntinhas da carreira anterior e o ponto alto em relevo juntos. Só que agora você não vai fazer a correntinha de espaço que você fazia depois do ponto alto em relevo e antes do próximo ponto em relevo. Você vai fazer o seguinte: feito o ponto em relevo, você já faz um ponto alto aqui nesse primeiro espaço. Aí sim, uma correntinha de espaço, um ponto alto no próximo espaço, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto no último espaço da base. E agora, antes de fazer o próximo ponto alto em relevo, você não faz aquela correntinha de espaço, você já faz diretamente ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo da base. Por quê? Porque a partir de agora, esse gominho que nós íamos aumentando, nós vamos começar a diminuir. Então, como nós não fizemos espaço aqui depois do ponto em relevo, nem antes, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 espaços apenas. Então, ao invés de nós aumentarmos os pontos altos na próxima carreira, a gente vai diminuir para 5. Aqui nós temos só 5 espaços, então nós vamos ter só 5 pontos altos entre um ponto em relevo e outro. Por isso que nós não fazemos a correntinha nem depois do ponto em relevo, nem antes, para não aumentar pontos na próxima carreira. Então, agora você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Terminada a 7ª carreira, você não vai finalizar com a correntinha de espaço, porque você está antes do ponto em relevo. Você vai fazer somente um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Agora, você vai subir 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Um ponto alto em relevo pego pela frente, pegando as 3 correntinhas da carreira anterior e o ponto em relevo juntos. Agora, você vai fazer um ponto alto no próximo espacinho de corrente. Então, esse ponto que ficou do lado do ponto em relevo na carreira anterior, ele já vai ficando ali eliminado. Você vai fazer no próximo espaço agora um ponto alto. Veja que nós não fizemos a correntinha de espaço. Agora sim nós vamos fazer uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Na carreira anterior, nós tínhamos 6, então nós já estamos diminuindo. Agora que nós chegamos aqui sobre o 6º ponto alto da base, você vai fazer o seguinte: você vai começar a abrir outro gominho desses. Então, nesse nós já estamos diminuindo os pontos. No próximo que nós vamos abrir aqui, nós vamos começar a aumentar. Então, sobre o 6º ponto alto da base, agora você faz um ponto alto em relevo pego pela frente, uma corrente de espaço. 3 pontos altos entre este 6º ponto e o ponto em relevo. Então, 1, 2 e 3, tudo no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço e agora o ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da base, sempre pela frente. Então, este gominho nós vamos abrir em todos os outros gominhos da nossa base. Novamente, nós vamos fazer mais uma sequência para você revisar. Então, agora, depois do ponto em relevo, nós não fazemos correntinha, já vamos direto para o espaço da correntinha da base e vamos fazer um ponto alto.
Agora sim, uma correntinha de espaço, um ponto alto na corrente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto na corrente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto na corrente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto na correntinha. Ó. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, sobre o sexto ponto desta sequência, você faz um ponto alto em relevo pego pela frente, uma corrente de espaço. 3 pontos altos nesse espaço entre o sexto ponto e o ponto em relevo. 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço e um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo pego pela frente da base. Ó, abrimos aqui e abrimos aqui também uma nova sequência. Então, agora você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Finalizada a oitava carreira, a sua boina ela vai ficando dessa forma. Ó. Aqui ela dá uma amontoadinha, isso é normal. Então, agora você vai finalizar a carreira com aquele gominho que você está criando em todas essas divisões. Você finaliza com ponto alto em relevo sobre o sexto ponto da base, sobre o sexto ponto alto, a correntinha de espaço, os 3 pontos altos no espaço antes do ponto em relevo, a correntinha de espaço, depois desses 3 pontos, e você fecha a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 que você sobe no início da carreira. Agora, para a próxima carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você vai subir aqui 3 correntinhas para começar a carreira. Você vai fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, já pegando as 3 correntinhas da carreira anterior e o ponto em relevo juntos. Aqui neste gominho que nós já temos desde o início do trabalho, você continua diminuindo os pontos. Então, você não faz correntinha de espaço agora, você já vai diretamente fazer um ponto alto no próximo espaço de correntinhas. Agora sim, uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de correntes. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de correntes. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de correntes. Então, veja aqui que na carreira anterior nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, aqui entre os pontos em relevo, nós já temos 1, 2, 3, 4 pontinhos. Agora, para a próxima sequência, que é aquele gominho que nós abrimos, nós vamos fazer, depois desse quarto ponto alto, você faz um ponto alto em relevo pego pela frente, ó, sobre o ponto alto em relevo pego pela frente que você já havia feito. Uma correntinha de espaço e agora você vai fazer pontos altos entre os pontos altos da base. Então, um ponto alto depois do primeiro ponto em relevo, uma corrente de espaço, um ponto alto entre o segundo ponto alto e o terceiro, ó, uma corrente de espaço, um ponto alto, sempre nos espacinhos entre os pontos altos da base. Ó, uma correntinha de espaço, um ponto alto. Então, você ficou aqui com 4 pontos altos no total. E agora, uma correntinha de espaço e um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da base. Então, nessa você diminuiu, você ficou com 4 pontos altos entre os pontos em relevo. E agora, já nesse outro gominho que você está aumentando, você já tem 4 pontos novamente. Então, vamos fazer essa sequência mais uma vez para você recapitular. Depois do ponto alto em relevo, no gominho 1, que era o que já existia, você vai no próximo espaço de corrente e faz um ponto alto. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma corrente de espaço e um ponto alto no espaço de corrente. Então, aqui você ficou com 4 pontos altos entre um gominho e outro.
Agora, sem fazer a correntinha, você vai direto para o ponto alto em relevo do gominho 2 e você faz um ponto alto em relevo sobre ele. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço de corrente. Uma correntinha de espaço, um ponto alto entre um ponto alto e outro. Uma corrente de espaço, um ponto alto entre o ponto alto e o seguinte. Uma corrente de espaço e um ponto alto antes do ponto em relevo. Uma correntinha de espaço e agora um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da base, sempre pela frente. Então, tanto no gominho 1 quanto no 2, nós ficamos com 4 pontos altos entre os pontos em relevo. Você vai repetir essa sequência para toda a carreira. Terminada a 9ª carreira, a sua boina ela vai ficando dessa forma. Então, agora, você vai terminar a carreira com aquele gominho 2, que nós iniciamos aumentando os pontos. Você vai fechar a carreira com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha do início do trabalho. Para a próxima carreira, novamente, você sobe 3 correntinhas, faz o ponto alto em relevo pego pela frente, pegando os 2 pontos da base, que são as 3 correntinhas e o ponto em relevo. Um ponto alto no próximo espaço, você não faz nesse espaço que está do ladinho do ponto em relevo, você faz no próximo. Uma corrente de espaço, um ponto alto no próximo espaço de corrente. Uma corrente de espaço, um ponto alto no próximo espaço de corrente. Veja que nós ficamos agora com 3 pontos altos neste gominho, que é o gominho 1. E agora nós já vamos fazer o 2 novamente. Então, você já vai diretamente para o ponto alto em relevo, sem fazer corrente de espaço, e você faz um ponto alto em relevo pego pela frente sobre ele. Uma corrente de espaço, um ponto alto no primeiro espaço de corrente, uma corrente de espaço. Um ponto alto no segundo espaço de corrente, uma corrente de espaço. Agora, no 3º espaço, você vai fazer 2 pontos altos sobre ele, porque nós temos um aumento de 1 ponto. De 4, nós vamos passar para 6 pontos nessa carreira entre um ponto relevo e outro. Então, nós vamos fazer agora, nesse próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Novamente, uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço seguinte, uma corrente de espaço e um ponto alto no espaço seguinte. Uma correntinha de espaço e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Então, a sequência para essa carreira é esta. Nesse gominho nós estamos diminuindo, ficamos com 3 pontos entre os pontos em relevo. E neste nós estamos aumentando, de 4 nós passamos para 6 pontos. 1, 2, 3, 4, que foi o aumento, 5, 6. E aqui nós já estamos no ponto em relevo novamente. Agora, você vai repetir essa sequência para toda a carreira. Terminada, então, aqui a 10ª carreira, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E agora, para a 11ª carreira, você vai continuar essa sequência, diminuindo nesse primeiro gominho, que é o gominho 1, de 3 pontos altos entre os pontos em relevo, nós vamos passar para 2 apenas. E aqui, neste que nós estamos aumentando, nós vamos passar para 7 pontos. Então, você vai subir as 3 correntinhas, fazer o ponto alto em relevo, pego pela frente, fazer um ponto alto no próximo espaço de correntes, uma correntinha de espaço e um ponto alto no próximo espaço de base. Então, 2 pontos apenas. Agora, você já vai fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, sobre o próximo ponto alto em relevo. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro espaço de corrente.
uma correntinha de espaço, um ponto alto no próximo espaço de corrente. E assim nós vamos trabalhando um ponto alto e uma corrente para todos os espaços da base entre os pontos altos, até chegar lá no outro ponto em relevo. Vão ser 7 pontos altos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha de espaço e o ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Então, a sequência é essa. Para o gominho 1, você vai ter 2 pontos altos entre os pontos em relevo. E no gominho que você está aumentando, agora você vai ter 7 pontos altos. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Terminada a 11ª carreira, agora nós vamos para a próxima carreira, que é a 12ª, continuando com a mesma lógica que nós estávamos trabalhando na carreira anterior. Então, você termina a carreira com o ponto alto e uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Então, agora, novamente, começamos com 3 correntinhas a próxima carreira, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Agora, nós vamos ter apenas um ponto alto neste gominho, que é o gominho 1, entre os pontos em relevo. O ponto em relevo, um ponto alto, e já fazemos o ponto em relevo em seguida. Nós estamos fechando aqui o desenho, ó. Nós começamos abrindo e agora estamos fechando. E este nós estamos abrindo ainda, aumentando os pontos altos entre os pontos em relevo. Agora, para esse gominho 2, você vai fazer depois do ponto em relevo a correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro espaço. A correntinha de espaço, um ponto alto. Correntinha de espaço, um ponto alto. Correntinha de espaço, sempre os pontos altos nos intervalos entre os pontos da base. E uma correntinha de espaço separando estes pontos altos. Então, agora nós vamos ter 8 pontos altos nesta carreira, entre os pontos em relevo do gominho 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A correntinha de espaço e o ponto alto em relevo pego pela frente. Ó, já estamos no próximo gominho, onde nós fazemos apenas um ponto alto entre os pontos em relevo. Então, agora você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Ó, o desenho ele vai ficando assim. Num você abriu e está fechando, e no outro você está abrindo. Terminada essa carreira, o seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Então, agora você vai finalizar, ó, com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Para esta próxima carreira, nós não vamos deixar nenhum espaço de correntes. Então, nós vamos subir 3 correntinhas. Vamos fazer o ponto alto em relevo pego pela frente, pegando as 3 correntinhas da base, mais o ponto alto em relevo. E já vamos direto para o próximo ponto alto em relevo, fazendo outro ponto em relevo sobre ele. Então, aqui neste gominho quero 1, nós não temos mais nenhum ponto no intervalo. Fizemos ponto em relevo e outro ponto em relevo em seguida. Agora, nesses espaços da base, você não deixa mais aquela correntinha de espaço. Você apenas faz um ponto alto em cada espaço de corrente. Vão ser 9 pontos altos no total. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E em seguida você já faz o ponto alto em relevo. Ó, novamente chegamos no gominho que nós estávamos diminuindo, fizemos o ponto em relevo, já vamos direto para o próximo ponto em relevo e fazemos outro ponto sobre ele. Sempre o ponto em relevo pego pela frente.
E agora nos espaços deste gominho 2, você faz um ponto alto em cada espacinho de corrente, sem deixar as correntinhas de espaço. Ó. Ela já vai dando o formato da boina, já vai fechando já. Finalizada a 13ª carreira, a sua boina ela vai ficar dessa forma. Então agora nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a nossa boina, fazendo da seguinte forma. Então você vai fechar essa última carreira, e agora para a carreira de pontos baixos, você vai subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto, e você vai trabalhar da seguinte forma, um ponto baixo, uma diminuição. Então aqui nós fizemos um ponto baixo, agora para a diminuição você faz o seguinte. Você introduz a agulha no próximo ponto da base e puxa uma laçada. E não fecha o ponto. No ponto seguinte, você puxa outra laçada. Quando você ficar com 3 laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Então, um ponto baixo no próximo ponto, uma diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto, uma diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto, uma diminuição. Se você achar que fica muito apertado dessa forma, você faz a diminuição a cada 2 pontos. Então, você vai fazer dessa forma. Você vai fechar a carreira que você acabou de finalizar, com ponto baixíssimo. E agora, você vai trabalhar 2 correntinhas para subir, que equivalem a um ponto baixo. E você vai fazer 2 diminuições em seguida. Então, como você faz uma diminuição? Você introduz a agulha no próximo ponto de base, puxa uma laçada, e no ponto seguinte você puxa outra laçada. Quando você ficar com 3 laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Mais uma diminuição. Introduz a agulha no próximo ponto, puxa uma laçada, no ponto seguinte puxa outra laçada. E agora, com uma nova laçada, eu tiro todos os pontos de uma vez. No ponto seguinte, você trabalha o ponto baixo normalmente. Nos próximos 4 pontos, você vai fazer novamente a diminuição. Uma vez e 2 vezes. E agora, um ponto baixo normalmente no próximo ponto. Então, você vai trabalhar um ponto baixo, 2 diminuições por toda a carreira. Já vai fechando a sua boina. Se você achar que fica muito apertada, você pode fazer um ponto baixo e uma diminuição. Aí você ajusta conforme o tamanho que você desejar. Depois que você trabalhar a primeira carreira de pontos baixos, a sua boina ela já vai ficar fechada dessa forma. Ó. Então agora você vai trabalhar mais 3 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as carreiras de ponto baixo, ó, a sua boina ela vai ficando dessa forma. Já está totalmente fechadinha. Agora nós vamos fazer a aba. Então agora para a aba, depois que você finaliza essas carreiras de ponto baixo, você arremata, porque nós não vamos deixar essa parte do fechamento das carreiras para a parte da frente da boina, do mesmo lado da aba. Nós vamos deixar essa parte das emendas das carreiras para trás. E aqui na frente, no outro lado, nós vamos fazer a nossa aba. Então, nós temos que fazer na primeira carreira da aba 13 pontos baixos. Nós vamos trabalhar um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos, intercalando um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no outro, até ficarmos com 13 pontos. E nós vamos fazer esses pontos pegando apenas a alcinha de cima do ponto. Não vamos pegar as duas, como normalmente nós fazemos para fazer o ponto. Nós vamos pegar só de cima, nós vamos puxar o nosso fio ali por dentro. Nós vamos fazer 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. E no próximo ponto, você pega só a alcinha de cima, já prendendo o fio do início junto, você faz 2 pontos baixos. No próximo ponto, você faz apenas um ponto baixo. No ponto seguinte, você já faz 2 pontos baixos. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No próximo, fazemos apenas 1, 7 pontos. No seguinte ponto, nós fazemos 2 pontinhos baixos. 9.
no próximo só um, ó, 10, no próximo 2 pontinhos, ó, 11, 12 e 13, que vai fechar aqui no próximo ponto. Ó. Então, nós começamos aqui com 13 pontos baixos. Agora, nós vamos para a segunda carreira da nossa aba. Para a segunda carreira, você vai virar o trabalho. Agora, você vai fazer ponto baixo normalmente, ponto sobre ponto, pegando nas duas alcinhas. Só que você vai começar a carreira no segundo ponto, você não começa no primeiro. Então, no segundo, você faz um ponto baixo. No próximo, você vai fazer 2 pontos. Você vai trabalhar como na primeira carreira. Um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no outro ponto. Nós vamos fazer aqui alguns aumentos. Então, um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no ponto seguinte. Um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no ponto seguinte. Um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no ponto seguinte. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no ponto seguinte. Um ponto baixo, ó. E agora, você vai prender este último ponto lá na base da boina, lá na parte daquelas carreiras de ponto baixo que você havia feito. Você vai prender com um ponto baixo e você vai fazer mais 3 pontos baixos na base da boina. 1, 2 e 3. Então, você tem aqui a segunda carreira da sua aba finalizada. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Para a terceira carreira, você vai virar o trabalho. Você vai sempre começar no segundo ponto, com um ponto baixo. E agora, você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no final da carreira de base. Sem aumentar. Você vai trabalhando apenas ponto sobre ponto. Até chegar no finalzinho da carreira. Quando você chegar aqui no finalzinho da carreira, você faz a mesma coisa que a carreira anterior. Você prende com um ponto baixo lá na base da sua boina. E você faz mais 3 pontos baixos nos 3 pontos seguintes da base da boina. Aquele fiozinho do início que você escondeu no início da primeira carreira, você já pode cortar. Então, você vai fazer aqui mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos sobre a base da sua boina. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a quarta carreira. Para essa quarta carreira, você vai virar o trabalho, vai começar o ponto baixo no segundo ponto da base, e você vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, mas você deve fazer 4 aumentos nessa carreira. Então, ao longo da carreira, na base, você vai fazer 4 aumentos, ou seja, trabalhar 4 vezes 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto. Então, aqui nós já vamos fazer no início um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto, e trabalhamos mais alguns pontinhos, antes de fazer o próximo aumento. Ali no meinho da aba, você vai fazer mais um aumento, que é o segundo. Então, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto da base. Trabalhamos mais uns pontinhos sem aumentar. Ponto baixo sobre ponto baixo.
E agora, novamente, realizamos mais um aumento. Você pode distribuir esses aumentos, um no início, dois no meio e um mais no final. E falta o último aumento que nós vamos fazer aqui antes de chegar no finalzinho da carreira. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Agora você segue até o final da carreira. E sempre termina prendendo lá na base da boina com um ponto baixo e caminhando com mais 3 pontos baixos ao longo da base da boina. Agora nós vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira você vai virar o trabalho e você vai fazer apenas ponto sobre ponto. Começando sempre no segundo ponto baixo da base. Então, trabalhe ponto baixo sobre ponto baixo até o final da sua carreira. E lá no final nós vamos terminar prendendo com aquele ponto baixo, caminhando com mais 3 pontos baixos na base da boina. Terminada a carreira, você vai prender na base com um ponto baixo, na base da boina, e vai fazer mais 3 pontos baixos sobre a carreira de ponto baixo da boina. Sua aba ela vai ficando dessa forma. Agora, você vai trabalhar mais 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Sempre para iniciar, você vira o trabalho, inicia a carreira no segundo ponto baixo com outro ponto baixo feito ali. E você vai fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira. Agora, nós não vamos mais aumentar. Então, você vai fazer mais 3 carreiras dessa forma. Iniciando assim no segundo ponto e terminando com os 4 pontos baixos sobre a base da boina. Finalizadas as 3 carreiras de ponto baixo, agora você vai virar o trabalho para o lado direito e você vai fazer a última carreira dessa parte da aba. Então, você vai começar no segundo ponto da base, só que você vai fazer o ponto em relevo pego só na alcinha de trás do ponto da base. Começando no segundo ponto, você tem as 2 alcinhas do ponto da base. Você vai pegar só na alcinha de trás do ponto e fazer o ponto baixo. Isso é para dar um detalhe a mais na última carreira da sua aba. Você pode fazer em ponto baixo também, normal, se preferir. Mas assim ela fica um detalhezinho de relevo na última carreira. Isso nós vamos fazer só sobre a aba. Depois, no restante da boina, que nós vamos circular agora com ponto baixo, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto normalmente. Então, trabalhe até o final da aba dessa forma. Trabalhada a carreira em relevo, a aba ela vai ficar dessa forma, ela vai ficar com detalhe mais grossinho aqui na parte da frente. E agora, você continua com pontos baixos normais ao redor de todo o trabalho, até chegar lá do outro lado no início da aba. Se você quiser que a boina fique mais comprida, antes de você fazer a aba, você trabalha mais carreiras de ponto baixo. Se você quiser que ela fique mais apertada, é só você realizar mais diminuições de ponto baixo naquela primeira carreira. Então, agora trabalhe ponto sobre ponto, até chegar aqui no início da aba. Finalizada a carreira de ponto baixo, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da aba e você vai arrematar. Esse fiozinho do arremate, você traz aqui por alguns pontinhos, E aqui na parte de trás, você puxa para dentro do trabalho e você arremata com mais outro pontinho. Você vai escondendo o fio aqui por dentro do trabalho. E você arremata. Fazendo mais um pontinho para prender.
Então, a aba, ela já está finalizada. Agora, você vai fazer o detalhe da flor. Para fazer a sua flor, nós vamos fazer com a mesma cor, você pode fazer com cor diferente também. Você vai fazer a laçada inicial e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita, formando assim um círculo de correntes. Dentro desse círculo, você vai trabalhar as pétalas agora com a seguinte sequência: as 2 correntinhas para subir, que equivalem a um ponto baixo. Em seguida, você vai trabalhar meio ponto alto, 3 pontos altos, 1, 2, 3, um meio ponto alto e um ponto baixo. Essa vai ser a sequência das pétalas: um ponto baixo, um meio ponto alto, perdão, 3 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Você vai fazer mais 4 pétalas iguais a esta. Você já fez o ponto baixo aqui, agora você já começa meio ponto alto, 3 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. À medida que você vai fazendo as pétalas, você vai amontoando para caber todas aqui dentro desse círculo. Elas vão ficar bem amontoadinhas. Feita a primeira parte da flor, ela vai ficar dessa forma. Então, agora você vai prender já na sua boina, no lado da sua preferência. Ó, você vai vir aqui do ladinho e você vai prender com um ponto baixo na base da boina. Ó. Pegando aqui na primeira pétala, junto da primeira pétala e na base da boina. Ó. E prendendo com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer as bases para a próxima carreira de pétalas. Então, essa base, ela vai ser feita da seguinte forma: você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Você vai lá na próxima pétala, no primeiro ponto e na base da boina, e você prende com um ponto baixo. Uma, 2, 3, 4, 5 correntes. Vá até a próxima pétala, no primeiro ponto, e pegue também a base da boina junto. Um pontinho lá da base da boina. Ó, puxe o fio e prenda com ponto baixo. Assim você vai formando as bases para as próximas pétalas. Então, agora trabalhe dessa forma, prendendo na pétala e na boina, até ficar com 5 bases de 5 correntes. Depois que você trabalhar as 5 bases de 5 correntes, elas vão ficar dessa forma: parte de baixo da primeira camada de pétalas. Aqui nós temos a última base. Essa última você já vai prender direto na primeira base que você fez com um ponto baixo. E já vai começar a próxima sequência de pétalas, que será um ponto baixo, meio ponto alto, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, meio ponto alto e um ponto baixo. Você vai fazer 5 pétalas agora nas bases que você acabou de fazer. Depois que você finalizar a sua flor, ela vai ficar dessa forma. Para prender agora o último ponto, você vai no primeiro ponto da primeira pétala e prende com ponto baixíssimo.
Agora você traz esse pontinho ali do arremate, esse fiozinho, por alguns pontos, terminando lá na parte de trás. E você pode dar um pontinho aqui pela parte de trás para prender o fio e cortar. Então, a florzinha presa na boina, ela fica assim. Então, agora a sua boina burguesinha, ela está finalizada. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de boina em crochê com aba, criação exclusiva.